Boa noite então a todos. Agradeço a presença de vocês nesse encontro, nessa conversa que vai ser muito especial. É, é a conversa dos mentais. O que significa isso, né? Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Araújo, sou terapeuta transpessoal. Trabalho já há bastante tempo com uma ferramenta que se chama Enneagrama, que é uma ferramenta de autoconhecimento que assim faz com que a gente consiga entender os porquês. Eu gosto muito de falar, né? A gente consegue entender os porquês. O porquê que você se comporta dessa forma, o porquê que você pensa assim, porquê que você sente assim. E hoje, por que é especial? Porque eu estou trazendo 3 convidados que são assim, eu considero esses 3 convidados verdadeiros buscadores. E eles são da tríade mental. O que significa isso? Dentro do Enneagrama, né, essa ferramenta de autoconhecimento, são 9 tipos de personalidade. E dessas 9 personalidades, 3 são tipos de pessoas que são características mentais, quer dizer, a característica mais o pensamento, mais o raciocínio, mais o planejamento. E 3 delas são pessoas que são mais emocionais, então quer dizer, são pessoas do relacionamento, que têm mais facilidade de se relacionar com as pessoas. E também, né, dentro dessas 9 personalidades, temos as pessoas que são instintivas, que são as pessoas do corpo, que são as pessoas que gostam de fazer, são os fazedores do Enneagrama. Eu não quero demorar muito a nossa live, eu pretendo que a nossa live não seja muito demorada, né? Mesmo trazendo 3 pessoas, a gente se organizou assim para justamente ter essa conversa, esse bate-papo com vocês, para quem está aqui presente, mais uma vez, muito obrigada. Quem está aí presente, agradeço, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a adicionar aqui, chamar os nossos queridos aqui para participar da nossa live. Vamos lá, né? Vamos chamar a Aline, vamos convidar o Rodrigo e vamos convidar a Adriana. Nossos queridos aqui. Oi, 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 querida. Oi, queridas. Oi. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Será que o Rodrigo conseguiu? Vamos ver, meninas. Vamos lá, cadê ele aqui? Vamos convidar ele. Opa, aê! Rodrigo. Oi, Rodrigo. Oi, tudo bom? Oi, Adriana. Oi, Aline, Oi. agora oficialmente. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Obrigada. Tenho certeza que vai ser muito bacana, né? A gente poder trocar essas figurinhas aí, porque eu tenho certeza que vocês têm algo muito em comum. A gente vai descobrir, né, o que vocês têm aí em comum. Quero ver se as características são iguais, né? Vamos ver o que bate, né, Aline? Muito bacana, muito bacana. Então, agradecendo mais uma vez quem está presente assistindo a gente. Para nós, assim, é bem interessante, porque pode acontecer alguma identificação aí de personalidade, então é bem importante isso também, né? Então, vamos começar, né? Eu já me apresentei um pouquinho, então vamos começar agora, pessoal, os meus seguidores, as pessoas que estão aqui, querem saber quem vocês são, o que vocês fazem, e assim, para a gente tentar ser bem objetivo, uma característica que você acha que chama atenção, assim, de vocês. Vamos lá, quem que começa? Quem começa? Eu posso começar. Legal, querida. Bora, Bom, vamos lá. Sou a Aline, eu tenho 24 anos, eu trabalho na área comercial, sou Inside Sales. E falando uma característica positiva dos tipos mentais, acredito, é parte de planejamento, foco em tarefas, né? Acho que seria o que sobressai ali, né, como característica para mim, e na parte ali de ponto de melhoria, né, algo que não é tão legal assim é o ser aéreo, né,
que o tipo mental ele tá tão na cabeça ali que ele acaba esquecendo do aqui e do agora, né? Então, isso é algo que a gente tem que trabalhar todos os dias, sempre, né? Muito bom. Realmente temos Muito bom muito em mesmo. comum. Quer aproveitar, Adriana? Sim, gente, meu nome é Adriana, sou arquiteta, mãe, esposa. E assim, uma característica minha, acho que é essa questão de não estar presente, né? Que é viver, às vezes, aéreo. E acho que ansiedade, que acaba atrapalhando um pouco em alguns dos aspectos, né, da vida da gente, de realizar, às vezes, algumas coisas que a gente quer fazer, né? E acaba o medo acaba inibindo um pouco a gente e às vezes a ansiedade, né, de querer estar acelerado ali, né, tá querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não consegue fazer nada. Uma característica boa, talvez, que eu tenha eu acho que eu tenho determinação. Uhum, Quando eu muito quero uma coisa, legal. eu coloco Muito na bom. cabeça, mesmo saindo de qualquer jeito. E às vezes eu quero fazer tudo muito perfeitinho, mas aí eu vou e faço. Muito bom, Adri. Maravilha. E o Rodrigo? Vou copiar ela. Ah, Tudo bom, pessoal? Boa Algo vale. noite. boa Boa noite. noite, eu sou o Rodrigo, sou aqui de São Bernardo, em São Paulo. Trabalho com design de interiores e de ponto positivo eu coloco assim determinação também. É o que eu mais assim vejo em mim. E ponto negativo tem um monte. Mas o que eu pensei hoje foi em desorganização, sabe? Eu poderia planejar um pouquinho melhor, porque como a mente está sempre acelerada, então isso acaba atrapalhando um pouco. Então eu coloquei, resumindo em uma palavra assim, desorganização. Uhum, com certeza. Que legal, gente. Obrigada a já até de ter essa transparência, né? E isso é algo muito legal, a gente poder compartilhar nossas vulnerabilidades. A partir do momento que a gente se torna um buscador, tudo bem, né? As pessoas saberem que a gente não é perfeito, a gente está um ser humano em construção, um ser humano em transformação, né? E é bem isso, né? Infelizmente, vamos dizer assim, as características das pessoas que são mais mentais, que eu gosto de falar do cabeção, né? A ansiedade, porque está sempre na frente, né? Esse na frente pode ser algo muito positivo, porque eu sempre estou na frente, sempre estou uma visão, né, das questões, e por outro lado, isso também pode ser um tiro no pé, o fato da gente estar sempre na frente. Eu assim, sempre comento, né, que as pessoas que são mentais, elas têm mais dificuldade em fazer meditação. Porque elas têm essa dificuldade de estar presente. Né, Rodrigo? Ele deu uma risadinha. É bem difícil. Oi? É bem difícil fazer É bem meditação. difícil. Sim, sim. Até, inclusive, o tipo de meditação, esses dias eu estava pensando, até nem compartilhei com vocês. Um tipo de meditação bem legal para as pessoas que são mais mentais é colocar uma meditação que a gente consiga trabalhar mais o ouvido. Então, mais estado de presença. Não tanto aquela meditação guiada, que fica aquela vozinha, porque senão a gente viaja junto, né? A gente sabe da dificuldade. A gente viaja junto com a pessoa. Daqui a pouco a gente está imaginando outras coisas além do que a pessoa falou. E se a gente fica só no ouvir, ajuda muito, né? Para as pessoas assim que têm essa mente acelerada, ajuda a acalmar e ajuda a forçar a gente a estar mais presente, né? Então é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez os seguidores, as pessoas que estão aqui. A gente está bem feliz. Algum comentário, alguma questão que vocês queiram comentar? Vamos continuar, então? Vamos falar mais, Bora. então? Só uma Vamos. pergunta. Foi. Aline, você é de onde? Eu sou de Curitiba. Ah, tá. Eu sou de São Luís, Maranhão. Olha que legal. Olha aí, gente. Rodrigo São Paulo. São Conectando Paulo. aí, então. Que Verdade. bacana, hein, gente? Nós estamos com Nordeste, né? Eu sou meio mal de geografia. Nordeste, Sul e São Paulo. Sudeste.
Que bacana, hein, gente? Que diversidade, né? Sim. Muito bom. Muito bom. Em todo lugar Então, tem tipos mentais, né? mais do que a gente imagina, né? Pessoal, então vamos falar um pouquinho. Assim, eu quero trazer uma questão assim. O que você. Uma coisa em comum, né? A gente percebe que as pessoas mentais têm dificuldade para dormir. Também essa questão do pensamento acelerado, querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Conta para mim, como que é a sina? Como que é essa dificuldade, assim, para a gente entender o que vocês fazem, como é que é isso? Posso Pode ser na falar? ordem? Aham, tá. Legal. Então vamos lá. Bom, como já diz o nome, o tipo mental ele tá 100% ali focado na mente. Então é como se não parasse. Às vezes a gente para conversar com algum amigo, com algum familiar e não, porque aconteceu isso, aí eu me questionei disso, me questionei de A, de B, de C, de D. Então é o tempo todo a cabeça rodando ali. E o fato desse pensamento, digamos assim, incessante, ser incessante, a gente não consegue, digamos, descansar. Então, às vezes, chega o momento de dormir e fica rodando não só o dia, né? Várias questões, e cogita tudo que você pode imaginar na cabeça, às vezes não consegue parar, ter o controle, né? Aí, claro, através do processo ali de terapia, de autoconhecimento, que a gente começa a entender um pouco mais, a se policiar, a se controlar, a saber o que você está pensando e alinhar o que você está pensando, né, com o que você está sentindo, porque aí a gente consegue chegar num equilíbrio ali, mas a maior dificuldade de fato é essa, é o ser pensante o tempo todo e querendo sempre uma resposta e querendo sempre uma solução na palma da mão na hora. É isso. Verdade. Legal. Na verdade, é, quando a gente começa a se conhecer mais, né, saber mais a fundo da gente, a gente começa a se perceber, a se observar mais, né? E aí, quando acontece isso, a gente consegue viver melhor, né, até. Porque Com certeza. hoje, por exemplo, o que me atrapalha muito é assim, eu crio várias, vamos dizer assim, eu fico pensando assim, várias coisas que eu posso fazer, por exemplo, para não atrapalhar meu sono. Agora, sempre fui dorminhoca. Nunca imaginei que eu ia ter esse problema de dormir. Hoje eu tenho, porque eu vivo acelerada, né? Mas hoje bem menos, né, Cláudia? Oh, Bem menos. Então, assim, às vezes eu evito ficar no celular, faço algumas coisas desse tipo, sabe? Fazer agenda para outro dia, para eu não ficar pensando no que eu vou fazer, senão aí eu perco totalmente o sono. Às vezes eu vou dormir muito tarde, eu tenho que acordar muito cedo, e aí a mente não para realmente. Então é realmente se policiar e criar assim táticas para poder você se controlar, né? Ter o controle de si, para não deixar essas coisas atrapalharem tua vida, né? As coisas que você vai fazer, inclusive o sono, né? É isso aí. certeza. Eu vou na mesma linha aí também, dessa parte de pensar o tempo todo. É assustador. Eu não sei se o pessoal consegue ter ideia, mas, tipo, o momento que era para descansar para mim, aí que eu começava a pensar. Deitava na cama e ia pensando, pensando, pensando. Aí quando você esgota, assim, tudo que é real, aí você vai pro imaginário, né? Aí eu já ia Mas para uma guerra e continuava pensando e pensando. E isso me trouxe muita insônia, né? Então, no começo, assim, da terapia, eu, tipo, nem dormia. Aí no outro dia acordava tarde, aí isso atrapalha o dia. Então, assim, tem um ponto bem negativo também, de pensar demais. eu tinha também um caderninho, viu? Do lado da cama. Porque eu ficava pensando mil coisas, aí eu ficava pensando, meu Deus, se eu acordar cansada amanhã eu vou esquecer de tudo, eu tenho que anotar isso agora. Aí eu deixava o caderninho, tirei o caderninho, porque também isso acabava estimulando eu a dormir cada vez mais tarde, né? É, Então, Sim. tirei também esse caderno de perto de mim, porque atrapalhava demais. E olha que interessante, né? E é muito bacana porque a gente está aqui, né, com um tipo 5 do Enneagrama, que é a Aline, né? Um tipo 6 que é o Rodrigo, e um tipo 7 que é a Adriana.
Claro, eu estou falando de tipos de personalidade, mas não é com o objetivo de rotular, né? Quando a gente, é muito legal isso. Quando a gente entra para estudar o Enneagrama e vê o trabalho, a gente vê que é muito mais, né, do que um carimbo. A gente vê que é muito mais do que isso. Mas é só para a gente se situar um pouquinho, né? Que, assim, o tipo 5 ele é bem mental. Ele é o mais mental de todos, assim. Pense que loucura, né? Gente, que loucura. Já o tipo 6, ele é mais ou menos, né? Vamos dizer assim, hora ele tá mais fora, hora ele tá mais dentro. Já o tipo 5, ele é mais para dentro, falando do estereótipo, tá bom? E já o tipo 7, ele é bem para fora. Ele é 100% para fora. Então, e é muito interessante, o Rodrigo trouxe essa questão. Quando eu tô dormindo, que daí eu já penso na guerra, já penso enfim, coisas assim. É uma das características do tipo 6, a pessoa super prevenida, gente, meninas. A prevenção, assim, é a bandeira da prevenção. Porque daí a pessoa fica pensando nas possibilidades, no mundo que é perigoso, e se acontecer isso, se acontecer aquilo. E eu acho que a hora... E acho não, eu sei, porque eu também sou uma pessoa mental, né? Na hora de dormir é a hora que a gente tá de encontro com a gente mesmo, e daí vem tudo, né? Sim, é isso mesmo. Gente, depois que eu comecei a fazer essa terapia, assim, eu descobri, eu acho que uma nova Adriana, assim, porque eu acho assim que eu não me percebi em muitas coisas. E hoje, assim, quando eu me olho, assim, olho para trás, como eu estava, como eu estou hoje, assim, é impressionante. A Como a gente evolução. e parece assim que, sei lá, é como se eu estivesse dormindo e agora eu despertei. É mais ou menos assim, né? É, Porque tem coisas que às vezes passam despercebido, e às vezes você tem um comportamento, né, que acaba que você não sabe por quê, não entende, né? E hoje já é tão diferente. Lógico, ainda aprendendo, né? Isso Somos buscadores, é uma estamos longa estrada, aqui. né? Que a gente Uhum, aprende todo dia, né? com certeza. às vezes eu brinco com a Clau, eu falo, ai, Clau, não dá para voltar no mundo dos Isso não pôneis, pode. onde tudo era fácil. Tudo era Sim, fácil, Gente, tudo era lindo. Nossa, lá no mundinho dos pôneis eu pensava, eu só pensava, eu nem sentia, eu nem sabia o que eu estava sentindo de verdade, seja por mim, pelas outras pessoas, e eu me fechava naquele mundo, né? Então, não sei se os outros tipos também se identificam com isso, sim. mas o isolar o sentimento, não querer demonstrar sua fragilidade para o outro, se demonstrar muito mais forte do que aquilo que você realmente é, porque é uma forma de se proteger e dizer que não, eu sou forte, eu consigo e tá tudo bem aqui. Então é como a Cláudia sempre usava o termo, né? Ninguém entra no meu quarto. Você até pode entrar no resto da casa se ela estiver arrumada, mas se não, você não é. Aqui você não entra, né? Então, o isolamento ali das emoções, aqueles sentimentos e guardar aquilo para tentar de alguma forma provar para si que é forte e para o outro, né? Sem se mostrar um ser humano, né? Frágil. Não, eu acho que não só forte, mas também às vezes, até na questão do conhecimento, da gente falar assim, eu sei, né? A gente saber um pouco de tudo, por exemplo, né? E dizer que sempre sabe tipo, ter vergonha de dizer eu não sei isso, né? E fica, né? A gente é um medo, isso é um medo, né? com Medo de certeza. realmente se Sim, colocar assim para o mundo, né? sim. É bem engraçado. Eu estou ouvindo vocês falando assim, realmente, claro, temos muito em comum, né? E são Sim. tipos totalmente diferentes, mas, né, tão comum. Com certeza. Tanto é que as pessoas que são consideradas mentais, elas são da tríade do medo, da insegurança, né? Quando a gente fala do tipo 5 é aquele medo introjetado, né? Quando a gente fala do 6 é a hora medo para dentro, a hora medo para fora, Medo. né? E o tipo 7 é o medo que ele nem parece que tem medo. É É, interessante isso, sabe? é verdade. Né, Adriana? Não, É. medo é uma coisa que eu nem tenho, já na primeira sessão. E daí a gente começa a entender, né, o que Você significa descobriu. isso, né?
essa insegurança, essas Camila. questões, né? Tá? Rodrigo quer compartilhar também alguma coisa? Ah, essa parte aí me lembra um pouco de Desculpa. ser precavido também, né? O meu medo, o efeito que causa é isso. Então, eu sempre fico planejando alguma situação, né, antes de acontecer. Mas, assim, a dor é o medo, né? Sempre tenho Sim, medo, aí eu tenho que fazer todo um planejamento antes de fazer alguma coisa. É com uma forma certeza. de tentar controlar, né? É, Querer ter a resposta, enfim, saber o que vai acontecer, porque na minha percepção, aquilo que não é, digamos assim, que não é tão previsível, dá medo, né? Traz medo, traz insegurança, então, opa, eu vou tentar criar todas as formas ali de saber, de entender, de, enfim, tentar de alguma forma controlar aquela situação que às vezes é incontrolável, né? Exatamente. Pessoal, deixa eu ver se tem uma perguntinha aqui. Quem sabe a gente já tem. Não, não, não tem. Se alguém quiser fazer alguma pergunta que está assistindo a gente, se sinta à vontade, tá bom? O que vocês quiserem perguntar aí para os nossos queridos responderem, né? Enfim, eu acho que é bem bacana. Então, já que a gente falou de coisas que são consideradas desafios, né? Não vamos falar de característica negativa, vamos falar de desafios, né? Vamos agora falar um pouquinho do que tem de bom, né? Das habilidades que vocês. Nossa, é muito legal, é muito bacana. Percebi que eu tinha isso e nem sabia, aquela coisa assim. Vamos compartilhar um pouquinho? O que vocês acham? Sim, vamos lá. Bom, como eu falei ali, a parte do planejamento, do foco, da determinação, acredito que são umas das características mais fortes ali, com relação à parte do conhecimento em si, né? O meu perfil, ele segue uma linha de guardar o conhecimento, de reter o conhecimento, não passar de uma forma tão clara para o outro, né? Então foi isso que eu descobri muito ali através do processo do Enneagrama, que muitas vezes eu até tentava passar o meu conhecimento para o outro, porém eu não tinha clareza, né? Eu achava que o outro, ele era, por exemplo, um tipo mental, que ele tinha que entender eu falando uma vez, ou da forma como eu entendia, ao invés de eu me adaptar ao outro, né? Tentar mostrar e explicar de uma forma que ele também entendesse. Então, inicialmente eu pensei, não, eu não retenho conhecimento, mas passando a observar, eu notei que eu não retinha, mas eu também não conseguia agregar na vida do outro de uma forma positiva, eu não conseguia mostrar o quanto era positivo ou o que, que era legal naquilo que eu estava explicando, que eu estava contando para a pessoa. E aí, a partir disso, comecei a trabalhar a minha comunicação com o outro. A forma de posicionamento também, né? Desde o falar, do se vestir, do se portar. E a comunicação, não, digamos assim, de Aline para Aline, né? Mas de Aline para o outro, né? Para que o outro também consiga me ouvir, para que ele consiga me entender. E se aquilo for benéfico para ele também, que ele pegue aquela informação e leve para a vida dele também. Muito bom. Aí, ó, tá vendo, gente? Que legal, hein? Muito bom. E daí, quem dos dois quer falar? pode Vai lá, falar aí. Rodrigo. Ai, gente, eu descobri tanta coisa. Mas uma delas é que realmente eu era muito ausente, assim. Essa questão, né, de não ter foco, né, de ser uma pessoa muito acelerada, eu não tinha noção de como eu estava, assim. Isso é uma coisa assim que Cláudio me fez tantas perguntas e uma delas às vezes eu achava que eu não era uma pessoa irritada, que às vezes eu não tinha um sentimento de raiva, eu não, e sabe, fui descobrindo tantos comportamentos que eu tinha que eu nem imaginava, assim, eu não me via realmente. Então, assim, uma das coisas que eu descobri realmente agora que eu estou aprendendo é a me ver mais, né? E a agir de uma forma, estou me policiando tanto para eu tentar não falar, às vezes, irritada, até com meus filhos em casa, né? Até eles já perceberam aqui a minha mudança, né? Então, às vezes, eu achava, por estar acelerada, eu achava até que as pessoas eram muito lentas, Olha só. sabe? Era uma coisa assim que, meu Deus,
eu não aguento ficar perto de fulano, meu Deus, mas é muito devagar, sabe? Aquela coisa assim. Aí aquilo me irritava, sabe? Eu não queria estar perto de gente assim, eu queria que pessoas que estivessem perto de mim fossem pessoas, sabe, aceleradas, só que eu não percebia isso, né? E aí hoje, até hoje a minha secretária estava falando que eu estava super atrasada, hoje foi um dia muito cheio, né? Muito, assim, uma coisa atrás da outra para fazer. E ela, quando chegou no final do dia, ela disse, Dona Adriana, eu fiquei impressionada. Hoje, a senhora não se irritou. Aí eu disse, como assim? Aí ela disse, não, é porque assim, a senhora come correndo. Gente, vambora! Olha, chama o elevador! Não sei o quê, sabe? E eu gritando o tempo todo quando eu vou fazer uma coisa, sabe? E hoje não. Ela, Dona Adriana, a senhora tá atrasada. Já começou. Ah, tá bom. Tipo, eu comecei a pensar assim, gente, eu já tô atrasada, o que que eu vou fazer? Para que eu vou correr? Eu vou dirigir a 100 por hora para chegar no lugar e de repente, sei lá, acontece uma coisa. Não vou mudar mais isso. Já aconteceu, estou atrasada, é fato. Então, assim, foi muito bom para mim, porque isso me acalmou, sabe, de certa forma. Eu achava que. Ela disse, não, a senhora ficava agoniada, falou, tá atrasada. A senhora saía feita uma louca. Aí era calçando sapato no meio do elevador, era descendo correndo. Era loucura, gente. Então, assim, hoje eu tô aceitando algumas coisas, não tudo, né? Mas isso me ajudou muito, muito mesmo. Legal. Muito Me deu mais bom. saúde até, porque eu já estava ficando assim, tão agoniada, tão nervosa, que eu acho que eu já estava ficando, sei lá, me dava até taquicardia, né? Mudava, assim, ficava transtornada mesmo, esse ritmo. E Sim. hoje, graças Muito. a Cláudia. Não, não é graças a Ao mim. autoconhecimento. Não, lógico, ao conhecimento que você está passando, né, pra gente, pra mim, Com que nos certeza. ajuda, né, a ser, a buscar, né, ser, a fazer algo melhor por nós mesmos, né? É tão bom. Eu tô me sentindo tão bem, gente. Não sei se acontece com vocês, mas eu tô. É sofrido no início, né? Porque você aceitar, né? Que você de alguma forma que você não gosta, né? Tipo, às vezes você olha uma característica no outro, gente, fulano é assim. Aí, né? Sem querer a gente julga, não tem jeito. E aí eu sou assim, né? De repente você cai na real assim, é doído, mas É uma eu acho montanha-russa, né? que é Início. Porque no isso, começo a gente tem uma empolgação tão grande. Meu Deus, eu estou começando a me conhecer, eu vou isso, eu vou aquilo, cara, vai lá e sobe. Aí, daí, bum! Não, peraí, Não, eu sou tudo isso, aconteceu muitas coisas, eu preciso melhorar nisso. A questão, por exemplo, ali do sentimento de raiva, eu lembro quando a Cláudia me passou alguns exercícios. E toda hora que eu precisava olhar pra mim, né? O que que eu tô sentindo? Raiva, raiva, raiva. Meu Deus, eu sinto raiva o dia inteiro. O que é isso? Por que isso, né? E começar a entender por que que ela sempre falava, não, porque tipo, 5 a motivação é raiva. Nossa, nada a ver, não tem nada a ver comigo isso. Eu senti raiva o dia inteiro, não sinto isso. É quando começou raiva, raiva, raiva. Meu Deus. Aí a gente começa a olhar para nós, né? Parar de olhar um pouco pro outro, olhar pra gente, ver o que que não tem de legal ali para poder melhorar, né? e a Isso daí gente também acha que se conhece, né? E a é, gente acha que se foi. conhece, né? E aí É. nesse momento a gente vê que a gente não sabe nada. Fala, amigo. Rodrigo. Não, também tive essa fase aí, né, Cláudio, de falar que não tinha raiva, que eu achava que era tudo muito maravilhoso, né? Aí depois, assim, quando você começa a identificar, né, o que que é raiva, ou o que que é uma mágoa, ou você conhece, assim, os subtipos, né, de personalidade, aí você tem mais empatia também para conversar com a pessoa melhor, para entender o que está passando com a outra pessoa, se entender melhor também. Aí É tudo flui verdade. mais tranquilo. Uhum. Uhum. Com certeza, gente. Controlar as emoções, né? Isso É, aí também isso né? Esse autocontrole é uma grande É um vitória. desafio, né? É um grande desafio. Sim, e o que vocês estão trazendo agora, olha que bacana, né?
é como se fossem as fases do autoconhecimento, né? Então, a primeira fase é a fase da não consciência. Eu não tenho consciência de quem eu sou, do que eu sinto, de como eu sinto, não tenho consciência de nada. A segunda fase, gente, e vocês passaram por isso, tá? É a fase da negação. Fala, eu não tenho raiva. Não, e medo. Sim, só amor. Paz. Uhum. É o outro. O problema é meu chefe, o problema é meu marido, o problema é meu namorado, enfim. Os problemas é o outro, né? Minha mãe, né? Uhum. A terceira fase, aí sim é a fase da consciência, tá? Porque daí a gente passa por essa fase, vamos dizer assim, para essa etapa, que, vamos dizer assim, é a fase que vocês estão, da consciência. E quem sabe mais para frente, porque ainda a gente tem a fase da liberdade. O que é essa liberdade? Eu tenho liberdade, tenho um controle sobre o meu comportamento, os meus sentimentos. Então, eu tenho liberdade de agir do jeito que eu agia antes, ou eu tenho liberdade de fazer algo para mim, em relação à minha essência, à minha verdadeira essência. E ainda tem um último, que são 5, tá? Que é a libertação, que são coisas diferentes. A liberdade é a escolha, e a libertação é quando você realmente consegue alcançar a tua consciência e tem essa sensação de libertação. Porque a gente percebe que o que é mais importante somos nós mesmos. É o nosso autocuidado, é a nossa transformação. É o que a gente faz com a gente que vai impactar no outro. E muitas vezes a gente confunde. A gente pensa que é o que o outro impacta na gente. E na verdade não, é o que está dentro da gente que impacta no outro. E a gente ter essa liberdade, óbvio que é um sentimento maravilhoso, né? A gente ter esse sentimento de libertação e com a liberdade das nossas escolhas. E o que acontece? Que é um grande desafio das pessoas mentais, né? Acho que vocês vão concordar comigo, é estar presente. É um grande desafio, é estar presente. É uma verdadeira luta do bem da gente com a nossa mente, né? Porque o nosso objetivo é dominar a nossa mente, é tentar controlar a nossa mente, porque a nossa mente é louca. A nossa mente não é a gente, né? E tem alguns de vocês que já deram esse feedback, falando, nossa, eu consegui vencer isso. A minha mente queria uma coisa, mas minha essência era outra, sabe? Então é muito, muito bacana de ver a evolução, né? De vocês, buscadores maravilhosos. Gente, deixa eu só ver. Eu não sei se eu consigo ver perguntas aqui. Não consigo. Eu sei que parece um elogio para a Adriana, que eu vi que correu ali. Que veio um elogio, Adriana, arquiteta, alguma coisa assim. E foi, porque não consigo ver aqui as perguntas. Deixa eu ver uma coisa aqui, se a pergunta ou comentário. Não é. Então, gente, a gente não vai se estender, tá? Vamos agora, assim, eu não sei se vocês já responderam, né? Parece que um pouco vocês acabaram de responder, mas, assim, conta para mim um pouquinho o que era a Aline, a Adriana, o Rodrigo, antes do Enneagrama, e o que impactou para vocês, assim, na vida pessoal, na vida profissional. Quem sabe vocês já responderam, mas se ficou alguma coisa pendente, tá? Sim. Bom, então vamos lá. Bom, a Aline, antes do processo ali do Enneagrama, era uma mulher bem fechada. Fechada no sentido de não compartilhar sentimentos, de às vezes estar triste, de não estar bem, ou enfim, estar com raiva e simplesmente não compartilhar com o outro para não demonstrar nenhum tipo de fragilidade. E uma pessoa que se isolava, não tinha muitos amigos, não socializava muito com pessoas por não confiar. E ao mesmo tempo também, quando socializava, acessava uma inocência. E deixava essa inocência, às vezes, fazer com que as pessoas se aproveitassem de mim. Então tinha esses dois lados ali, né? E após o processo do Enneagrama, eu consegui primeiro, né, trabalhar essa parte do aqui, do agora, né? Porque a gente acaba estando muito fora, em outro lugar, ali na cabeça, viajando em todos os lugares possíveis, menos onde a gente está.
Então, primeira coisa, conseguir acessar o meu momento, né, e entender e alinhar, como eu falei, até o pensamento com o meu sentimento. Então, saber o que que eu tô pensando, o que que eu tô sentindo. Opa, pera lá, vamos colocar no lugar, né? A minha razão e minha emoção ali, tentar ter acessar a minha inteligência emocional mesmo. E hoje eu sou uma pessoa, eu já sempre fui mais extrovertida, mas eu passei por um período ali bem complicadinho que acabei me retraindo, me retendo, e aí me isolando ainda mais, então acabou que eu, digamos assim, deixei de ser quem eu era, e hoje eu consegui voltar a ser uma pessoa comunicativa, extrovertida, né? Ao longo do processo ali sempre tinha, né, algum comentário, nossa, hoje eu comecei a conversar com uma pessoa assim, agora eu tô amiga de tal pessoa, né? Então eu comecei também a aprender a não só separar as coisas. Por exemplo, eu separava profissional é só profissional, eu não vou ter um amigo, não vou ter um colega e pronto, acabou. Agora eu já consigo, opa, pera, aquela pessoa ela é interessante, ela pode agregar na minha vida, eu posso agregar na vida dela, então por que não? Qual é o problema nisso, né? Não, não tem nada demais. E comecei a ter essa consciência de identificar o outro de uma forma mais real e mostrar minhas fragilidades. Agora eu não tenho medo, não tenho vergonha de dizer, nossa, eu não tô bem, eu tô triste, eu tô mal, ou de chorar, ou de, poxa, fulana, eu queria muito conversar, eu preciso, você pode agora? Pode me ouvir? Então eu aprendi a pedir socorro, digamos assim. Antes é como se eu estivesse num buraco negro ali e minha mão estendida sem ninguém me ver, porque eu não mostrava para ninguém. Agora eu já tô ali fora do buraco assim, ai, socorro, vem aqui me ajudar. Então é assim, a grosso modo é isso, né? Como até a Adriana falou, é muita coisa, são muitas mudanças. Se a gente for falar de tudo, claro que a gente fica aqui estendendo, mas a grosso modo é isso. E olha que para um tipo 5 estar numa live, gente, é uma Olha, evolução, hein? Não, eu acho que pra mim também, tipo, 7 também. Tipo, vocês também. Tipo Oxe. 5 tem uma fama de antissocial, gente. olha aí, gente. Uhum. Mas Ai, legal, bacana. Quem mais muito então, Adriana? legal. Poxa, foi uma grande evolução ali, né? Eu fico feliz de saber disso, que você tá bem. Apesar de te Obrigada. conhecer agora, né? Mas é sempre bom a gente Sim, saber que. Eu acho que até para Clau, né, Clau? O que tu passas pra gente, né? E o que que a gente conquista, é tão bom a gente saber que o outro Sem conseguiu, dúvida. né? Tá conseguindo, Sim. É né? a razão da minha vida. é. Ai, gente, me mudou tanta coisa, assim, mas eu acho que eu já falei um pouquinho aqui, essa questão de estar muito acelerada, né? E também eu acabava sendo muito impulsiva, né? Eu, por muitas vezes, eu estou falando aqui com vocês, mas eu não estava presente. Eu posso, por exemplo, estar pensando em outra coisa, né? Por exemplo, meu filho entrou aqui, meu pensamento saiu daqui Eu completamente, vi ele, bonitinho. né? Mas não pensou só nele, pensou em um monte de coisa lá fora, né? Então, assim, a mente da gente vai e volta e a gente tem que estar sempre se policiando. Então, eu tenho me policiado bastante para isso. Até quando eu encontro com alguém, que alguém vem conversar comigo, para eu estar ali, focada. Isso era uma coisa que eu não estava conseguindo fazer. Eu nunca estava presente em lugar algum, assim. Conversando com as pessoas, eu estava aqui, eu conseguia manter ali, acho que uns 5 minutinhos depois, eu já estava pensando em outra coisa, em outra coisa, em outra coisa. Eu me perdia na conversa, às vezes eu achava que foi muito difícil para mim. A parte mais difícil foi essa, mas eu estou conseguindo já. Hum. Hoje eu já consigo dar mais atenção, eu já estou mais desacelerada, né? E preciso ainda controlar um pouquinho mais a ansiedade. Às vezes ela me atrapalha um pouquinho, mas já, graças a Deus, essa parte já estou bem melhor. Já estou bem. Eu postei sobre a mente que está no piloto automático, né? Então, Isso, realmente, né, o quanto
a gente precisa perceber, né? Que às vezes a gente faz coisas e não percebe, fala coisas e não percebe, começa a falar uma coisa, daí vai para outra, vai para outra, vai para outra, daí fala, meu Deus, daí a pessoa se perde, né? Enfim. Então é bem importante a gente olhar para isso e ver que vocês estão vencendo isso também, né? Que é um grande desafio, né? É igual aquela história, né? Eu acho que isso não deve acontecer com vocês, não sei, mas bem engraçado, até quando você está dirigindo, você vai por um lugar que, por exemplo, você sabe que ali, por exemplo, é o caminho da escola, mas você não está indo buscar seu filho, você está indo para outro lugar, mas aí você está com o pensamento totalmente que não é para aquilo. Aí você, quando você se percebe, você já está lá na porta da escola. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não era para cá, que eu não estou vindo para a escola, né? Eu não estou vindo buscar, não está na hora, não é? Mas você fica assim, ó, é automático, né? Então isso me ajudou muito. Assim, hoje eu já, não que ainda não aconteça, mas ainda acontece, mas bem menos. Mas antes era assim. Uhum. Dica, Rodrigo. O meu foi também, né, ficar mais fixo no presente, deixar essa mente aérea um pouquinho de lado. Mas para mim, assim, a maior diferença, né, de antes, do Rodrigo de antes para o de agora, foi mais, assim, relações. Relações tanto pessoais quanto profissionais. Aí eu vou citar mais, assim, da profissional, porque para mim é que fez mais diferença. Antes eu era muito rígido. Então, assim, eu tinha um cliente, um projeto, eram praticamente mensagens robóticas, assim, pareciam o Google falando com eles, né? Porque eu achava que não tinha que ter essa troca, essa conexão. Eu queria captar, né, o que eles sonham, aí eu entregava o melhor projeto e para mim era isso, mas aí o que foi mudando? Essas trocas, né? Tipo, eu ouvi, tipo, estar disposto a conhecer eles me conhecerem também, eu poder falar de mim, aí foi um ganho, assim, que não tem preço, né? E na vida pessoal, eu já fico mais à vontade, né, com o pessoal que eu conheço, mas também teve esses ganhos. E estar presente para mim faz muita diferença mesmo. Igual hoje, vou dar um exemplo hoje, né? O que é um tipo mental para mim? Hoje a gente tinha uma live marcada. Aí eu acordei pensando, tem uma live. E aí a mente inteira fica o dia inteiro batendo nisso, só que eu tenho que ficar me policiando. Falar, não, peraí, agora eu vou esquecer disso, vou trabalhar, vou fazer outra coisa. Mas, assim, é algo que ainda estou no processo de melhorar, né? Quantas vezes a gente deve ter aberto hoje o grupo pensando na live? Deixa eu dar uma olhadinha de novo ali. De hora em hora, né? Que coisa difícil desligar, né? É. Se um botão, né? Desliga a mente um pouquinho, né? E parece que o tipo mental ele tem uma autocobrança também grande, né? Então é aquilo, eu vou fazer, mas eu vou fazer bem feito e eu quero saber o que eu vou fazer, o como eu vou fazer, o que eu vou falar, de que forma eu vou falar, eu vou tentar usar as melhores palavras. Então é sempre a questão do querer ter o controle ali, mas é uma autocobrança muito grande, muito grande. Com certeza, né, gente? Tem a frase, Cláudia. O tal do crítico interno, né? Levanta a mão, né? Não, tem a frase lá, relaxa na incerteza. É a melhor. Eu estou me preparando, eu estou um tempinho sem atuar, né, na minha profissão, e aí eu estou tentando voltar agora esse ano, né? E aí eu fui fazer um curso e me chamaram para fazer uma live. Nunca fiz uma live na vida. Nervosa, muito ansiosa. Aí quando a Clau falou, eu disse, Clau, eu só participei de uma live na vida, essa é a segunda. Mas eu não vou te dizer não, porque eu preciso enfrentar isso. Eu preciso enfrentar esse meu medo de aparecer, né? E de me mostrar, sei lá, de alguma forma. E aí, vim muito ansiosa, com muito medo, mas tô aqui. Eu acho que é assim que a gente vai começando, né? É enfrentando. Com certeza, gente. E tem uma coisa que eu percebo que os três têm, alguns já comentaram comigo, mas eu tenho uma percepção sobre a intuição.
uma pessoa mental, quando ela está tranquila, quando ela está conectada ali, vamos dizer assim, fazendo coisas que ela gosta, fazendo coisas prazerosas, ela tem esse poder intuitivo, aquela voz que vem, vai por esse caminho, que esse é o melhor caminho. Acontece É com forte, vocês? muito Bastante. forte, Alguém quer muito. contar algum exemplo? Eu, antes do processo da terapia, eu não me escutava muito. Eu duvidava de mim mesma. Era como se fosse assim, digamos que vinha a sensação assim, não, vai ficar tudo bem, isso aqui vai dar certo. Eu pensava, não, eu tô ficando louca, eu tô querendo fazer autoajuda e afirmar pra mim mesma que vai ficar bem, pra eu achar que vai ficar bem e não vai ficar. A ideia lá e ficava, deu, não, peraí. Aí, às vezes, né, conhecia uma pessoa, independente do tipo de relacionamento profissional, pessoal, conjugal ali. Nossa, essa pessoa não parece tão legal, não, mas eu vou continuar só para ver até onde vai chegar, para depois eu falar para mim mesma, nossa, eu estava certa, aquilo que eu senti era real. Então, quando eu comecei a me escutar, meu Deus, o tanto de cagada que eu deixei de fazer, não tem como explicar. Isso em tudo, 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 né? Principalmente no profissional ali, mas de se escutar, de entender o meu momento e o do outro é muito bom. Essa parte da intuição realmente é bem forte. É verdade. Alguém quer comentar algum exemplo? O que eu acho assim sobre intuição, né? Antes eu achava assim que tinha essa intuição aflorada de identificar alguma personalidade nas pessoas, mas eu não sabia o que fazer com isso, sabe? Então era muito cômodo falar assim, meu santo não bateu ou bateu, né? Hoje conhecendo tipo o eneatipo, né, os subtipos de pessoas, aí eu já vou assim através do amor, né, lidar com todo tipo de pessoa. E isso eu acho muito positivo. Então, assim, dá menos crises, né, de ansiedade, de raiva, porque você conhece a outra pessoa um pouco, né? E aí a gente vai tendo essa troca e vai melhorando. Então, virou uma intuição mais técnica, não ficou aquela coisa no achismo, assim, né? Eu acho que a pessoa é legal, acho que não é. Não, cada um tem uma bagagem e a troca, né, é boa. É O aceitar, Rodrigo, né? Na verdade, né? sim. O Rodrigo está falando sobre eneatipo, gente. É que há um tempo atrás eu trabalhava um curso de negociação. Até a Adri também sabe. Acho que a Aline também, enfim. Um curso de negociação, assim, usando o Enneagrama. Então, a pessoa fazia o curso e entendia as outras personalidades, além de entender a si própria, entendia as outras também. Sim. Então, o Rodrigo fez esse curso, então ele já consegue entender as motivações dos clientes, essas coisas, né? Sim, sim. Muito legal. Muito bom. Adri, quer comentar, querida? Então, gente, assim, ó, nós estamos com quase 50 minutos, tá? Agradeço, né, aos nossos seguidores aqui. Nesse momento a gente percebe que oscila bastante, entra e sai bastante gente, e isso é muito legal, né? A gente, eu quero fazer também live com as pessoas emocionais num outro momento, tá? A turma, o time emocional, e depois vai ser o time dos instintivos, que né, para a gente perceber essa diferença e que isso a gente vê o quanto é rico. Eu nunca fiz isso com 3 pessoas e acho que foi muito rico essa troca entre vocês, compartilhar dores parecidas e compartilhar habilidades também, de certa forma, que são parecidas, né? E a gente perceber, assim, que a nossa vida é isso, é a transformação, é a mudança. E eu falo isso muito para vocês. Tá todo mundo no mesmo barco, não é? Então, não é porque eu sou terapeuta e tá tudo bem. Gente, eu sou uma pessoa que faço terapia também. Tô cuidando da minha criança, que daí já é uma outra live. Tô cuidando da minha criança ferida, né? A gente não vai entrar nesses termos hoje, que o nosso objetivo é um pouquinho mais sobre a questão da personalidade de cada um, né? E quando a gente se aprofunda, daí sai da superficialidade e começa a ver realmente os sentimentos que estão por trás.
o sentimento que está por trás do medo, o sentimento que está por trás da raiva, das questões. Eu falo muito isso. O que está por trás disso? Cutuco mesmo, você sabe que eu cutuco, né? E para se aprofundar, para a gente vencer, né? Vencer algumas feridas, vencer algumas dores, né? Isso mesmo. Perfeito. Alguém quer fazer algum comentário para fechar? Eu quero agradecer, claro, né? Já falei algumas vezes para Clau, mas acho que essa é uma gratidão que nunca vai cessar, né? De eu me permitir, de você se permitir, de eu ter te encontrado nas redes sociais ali através da tua missão, né? Que não acho que não é nem um trabalho, né? É uma missão realmente de vida de poder alcançar ali as outras pessoas, de poder transformar, né, a vida dessas pessoas e tornar elas melhores. Hoje eu posso dizer que eu sou uma dessas pessoas, né? Sou muito grata, muito feliz por ter te encontrado aí, pela nossa jornada, como você sempre fala, né? Faz parte da jornada. E tudo teve um porquê até aqui e continua tendo, então gratidão, Clau, pelo seu trabalho, gratidão, Rodrigo, gratidão, Adriana, aí, por compartilhar um pouquinho da história de vocês, saber que mesmo tão longe e com eneatipos diferentes, ainda assim somos bem parecidos em algumas coisas, né? É divertido, né? Saber também isso. Então, obrigada aí a todos pelo dia e pela noite, para a gente poder conversar um pouquinho, fazer essa troca aí com ganhos bem bacanas. Com certeza. Gratidão, querida. Também, gratidão. Já faço. Ela já falou tudo, Aline. Tá completo. Obrigada, gratidão. Tá Super completo. obrigado. Aí. Obrigada, Paulo. Obrigada, Imagina, gente. Então, mais uma vez, então, vocês, queridos buscadores amados, né? A gente tá junto, né? Estamos juntos nessa jornada. Eu acho que isso é muito legal, né? A gente poder trocar isso, compartilhar e saber que tem alguém que está ali caminhando junto, né? Esse é o meu objetivo. As pessoas que estavam com a gente, as que entraram, as que saíram, agradeço, tá? E logo a gente vai fazer, né? A minha ideia é fazer outras lives também, desse formato que eu achei muito bacana, muito rico. Muito obrigada, gente. Muito bom. Um super beijo, gente. Até mais, viu? Beijo. Tchau. Até mais. Tchau.